Ao prepararmos uma solução aquosa de qualquer ácido, ou seja, a mistura de um ácido com água, essa solução passa a conduzir corrente elétrica, o que não ocorria com o ácido puro. A explicação é simples. Quando preparamos esta solução, formam-se íons, indispensáveis para que haja condução da corrente elétrica. Na solução aquosa de um ácido, apenas parte de suas moléculas sofre ionização. Isto ocorre porque se estabelece um equilíbrio entre as espécies envolvidas. Um bom exemplo desse fenômeno químico, o equilíbrio iônico, é a solução de bateria de automóvel. Olá, amigos! E aí, tudo bem? Faz uma semana que a gente não se vê, já estava com saudade de vocês, né? Vocês lembram do assunto da semana passada? Muito bem, foi equilíbrio molecular. Então a gente estava falando sobre equilíbrio, sobre as constantes de equilíbrio, sobre o deslocamento de equilíbrio, que é um assunto que cai demais no vestibular. E hoje nós vamos falar sobre o quê? Equilíbrio. Ah, mudou o quê? Mudou que agora é equilíbrio iônico. Meu amigo, minha amiga, preste bem atenção. O que é um equilíbrio iônico? O próprio nome já sugere para você. Equilíbrio iônico é aquele onde há participação de íons. Dá um exemplo aí, Manuel. É muito fácil. A piscina, né? O nosso estômago, a comidinha que você come, aquele caldinho que põe os legumes, tudo aquilo lá são soluções aquosas onde há participação de quê? De ácidos, de bases, de sais, de substâncias químicas, na verdade, que abrilhantam a nossa vida. Muito bem, mas vamos ao que interessa. O que é um equilíbrio iônico? É aquele onde há participação de íons. E se eu falei sobre o seu estômago, sobre a sua barriguinha, eu vou mostrar agora o que tem no seu estômago. Tem ácido clorídrico. Muito bem. Como é que eu preparo uma solução de ácido clorídrico? Ácido clorídrico é um gás, né? Então você pega esse gás e borbulha na água. Já borbulhou um gás em água? Como é que é? Então você solta um gás na água, esse gás é o ácido clorídrico, ele se dissolve na água e produz íons. De que maneira? Você vai ver aparecer na sua telinha aí. Veja que maravilha. Equilíbrio químico é um equilíbrio onde há participação de íons, não é verdade? Muito bem. Esse ácido que eu coloquei aqui, genericamente HA, pode ser entendido como HCl, que é o ácido que tem no seu estômago. Ao cair na água, o que acontece? Ó, esse H que está aqui se soma na água e produz o quê? H3O+, que é um íon maravilhoso chamado hidroxônio ou hidrônio. E o A-. Como A-, Manuel? Presta atenção, olha aqui, ó. Eu tinha HA, né? Molécula neutra. Se vai sair um H+, vai ter uma carga positiva, o que vai ficar? Vai ficar uma carga negativa. Cada vez que sai um H, eu tenho uma carga negativa, porque o H é positivo. Meu amigo, eu tenho aqui um equilíbrio, uma reação que ocorre em ambos os sentidos, onde eu tenho moléculas em equilíbrio com íons. Equilíbrio iônico não é aquele que tem só íons. Cadê o só aqui? Não tem. É um equilíbrio onde participam íons. Íons em equilíbrio com moléculas. Esta reação se chama ionização, moléculas virando íons. Eu tenho aqui, portanto, a constante de ionização. A constante de ionização, o que é? Produto dos produtos sobre produto dos reagentes. Então, produto dos produtos em cima sobre reagentes embaixo. Ih, mas olha, está faltando alguma coisa aqui, não está? Não, presta atenção, o que está faltando aqui, ó? Eu tenho os dois produtos, H3O vezes A-, mas cadê a água? Cadê a água? Não tem água, não aparece água na expressão do KI. Por que, meu amigo, que não aparece água na expressão do KI? Por convenção. Todos os equilíbrios iônicos, ou 99% deles, são feitos em água. São soluções aquosas de ácidos, bases e sais. Solução aquosa, o que é? Água. Então, como a água aparece em todos os equilíbrios iônicos, praticamente todos, o que a gente faz? A gente já incorpora o valor da água no próprio valor numérico da constante de ionização. Porque a constante de ionização, meu amigo, presta atenção, é para cá, ó. A constante de ionização é um número. E nesse número já está contido a concentração de água, que é praticamente constante em todos os equilíbrios. Mas vamos marcar alguma coisa importante. Olha aí no seu visualzinho bonitinho. Em primeiro lugar, aquilo que eu já falei para você, a água não entra na expressão. A água não entra, por convenção, a água não entra. O KI só depende da temperatura, isso é muito importante, cara. Nós vamos ver isso aqui em exercício na próxima aula. KI só depende da temperatura, o KI depende do ácido,
e da temperatura, ou da base e da temperatura, ou do sal e da temperatura. Depende apenas da temperatura quando a substância é fixada. Quanto maior o valor... Ah, isso é importante. Para que serve o KI? Né? Para que serve o KI? O KI é um número. Quanto maior for o KI, mais forte o ácido ou a base dissolvida. Por quê? Quanto maior o KI, mais ionizado está o ácido ou a base. E como o KI pode ser usado para ácido ou para base, genericamente se usa Ka ou Kb. O que é Ka? Constante do ácido. O que é Kb? Constante da base. Grande amigo, grande amiga. KI está encerrado. O que é o KI? KI, acho que não. KI é a constante de ionização. É o produto das concentrações dos produtos dividido pelo produto das concentrações dos reagentes e não entra água. Quanto maior o valor numérico do KI, mais ionizado está o ácido, ou mais dissociada está a base, ou mais íons tem em solução e mais forte ele é. Mas tem um cara que ajuda muito em equilíbrio iônico, que é o grau de ionização. O que é grau de ionização? Na química, na vida, de um modo geral, o grau é sempre uma relação entre o que você fez e o máximo que você poderia ter feito. Por exemplo, na competição, na corrida, você rendeu 70% do que você podia. Isso quer dizer o quê? Que você rendeu 70 num máximo de 100. Como é que você vai achar esse grau? Dividindo aquilo que você fez sobre o máximo que poderia ter sido feito. Então, por exemplo, quando eu falo grau de ionização, o que é? O que é? É o número de moléculas ionizadas dividido pelo número total de moléculas dissolvidas inicialmente. Esse é o alfa, é o grau de ionização. Vejamos ele escritinho, que aí você gosta. Quer ver só? Olha que bonitinho. Grau de ionização, meu amigo, minha amiga, é o número de moléculas ionizadas, o que se ioniza efetivamente, sobre o número de moléculas dissolvidas no começo. O que é o alfa? I sobre D. É uma formulinha bonitinha, né? O alfa também mede a força. Quanto maior o alfa, mais ionizado o cara está, mais forte o ácido ou a base dissolvida. Escreve isso aqui que é importante. Alfa é a porcentagem sobre 100. Por exemplo, HCl é 80% ionizado. 80 sobre 100 vai dar 0,8. Qual é o grau de variação de alfa? O que é um ácido feliz? Quando ioniza totalmente. Então seria 100% ionizado, o alfa seria 1. O que é um ácido triste? O que de pior poderia acontecer para um ácido? Seria não ionizar nada, zerinho. Então seria 0 sobre 100, que daria 0. O alfa está entre 0 e 1. Embora os valores 0 e 1 sejam teóricos, né? O alfa está, na verdade, ele é menor do que 0, ele é menor do que 1, maior do que 0. Está entre 1 e 0. Os valores extremos são pouco usados. Meu amigo, falamos sobre constante de ionização. E falamos sobre grau de ionização. E que tal agora juntarmos os dois? A relação entre KI e alfa me dará uma expressão que você usa demais na química, na fisicoquímica, no equilíbrio iônico, que é a lei de Ostwald. Bom, o que falou Ostwald? Ele observou experimentalmente que, diluindo uma solução, aumentamos o seu grau de ionização. Traduzindo para o português, diluindo uma solução, adicionando água a uma solução, fazemos aparecer mais íons aparecem. Veja você no seu visual, né? Que bonitinho. Diluindo uma solução, aumentamos o seu grau de ionização. Por exemplo, se eu tenho um ácido em água, a molécula quebra, ouviu o barulhinho? O H viaja até a água, soma-se com a água, dá H3 ou mais, e o A menos porque perdeu o H+, era neutro, ficou negativo. Muito bem. Adicionando água ao ácido, não é verdade? Você aumentou a concentração de um lado, desloca para o outro, produz mais íons. Ou seja, jogando água, ioniza mais. Jogando água, ioniza mais. Porque aumentando de um lado, vai para o outro. A lei de Ostwald você traduz matematicamente por esta expressão. KI é igual a alfa ao quadrado vezes m sobre 1 menos alfa. Onde esse 1 menos alfa é para você pensar o seguinte. Esse 1 menos alfa é assim. Quando o alfa é muito fraco, é muito pequenininho, quando o ácido é fraco, alfa menor ou igual a 0,1, 1 menos alfa praticamente é igual a 1. Então você pode limpar isso aqui e ficar só com alfa ao quadrado vezes m. Importante, cara. Importante isso aqui, ó. Quando que um ácido é forte? Olha aqui, ó. Quando o alfa é maior ou igual a meio, ou seja, ioniza pelo menos metade das moléculas, e o KI maior que 1, ou seja, há mais íons do que moléculas. Meu amigo,
Você deve estar se perguntando, Manuel, vou fazer vestibular, Manuel. Como é que isso aí cai no vestibular? Eu vou te mostrar já, imediatamente, olha aí. Por exemplo, o cara dá para você, essa questão já caiu, né, em vestibular, e sempre cai desse jeitão assim. O cara dá uma tabela para você de um monte de ácidos, né? Fluorídrico, acético, caricianídrico, sulfuroso, primeira fase. Que diabo é isso? O ácido sulfuroso tem fórmula H2SO3. Sempre que um ácido tem mais de um H ionizável, ioniza um de cada vez. Sai um de cada vez, são 2 Hs, 2 fases. Carbônico H2CO3, também tem 2 fases. Essa é da primeira fase. Qual o ácido mais forte e o ácido mais fraco? Meu amigo, minha amiga, o ácido mais forte é o de maior KI. 10 a menos 2, ó. É só você olhar aqui, ó, né? É na potência de 10. O ácido mais forte é o 10 a menos 2, não é verdade? E o mais fraco, 10 a menos 10. Então, o mais forte, maior KI, o mais fraco, menor KI. Portanto, 4 e 3, resposta D de dado. Outra questão. Determinado ácido em solução aquosa apresenta o dobro de moléculas ionizadas em relação ao de não ionizadas. Calcule seu grau de ionização. Olha que coisa esquisita, né? O número de moléculas ionizadas é o dobro do de não ionizadas. Então, pensa bem, quando você dissolve um ácido em água, algumas ionizam, outras não. Então, o dissolvido é o total, é o I mais não I. É aquela sua dúvida, I ou não I? I ou não I? O dissolvido é o ionizado mais o não ionizado. Muito bem, pelo texto do problema, eu tenho o dobro de moléculas ionizadas em relação ao de não ionizadas. Então, eu chamo de não ionizadas X. Ionizadas é 2 vezes X. O alfa é I sobre D, que vai ser 2x sobre 3x, 0,66 ou 66%. Anotou? Muito bem. E agora o último exercício, que é o da lei de Ostwald. É uma questão da PUC, né, aqui de São Paulo, mas que aparece em muitos vestibulares, sempre do mesmo jeito. O ácido acético em solução aquosa 0,02 molar e a 25 graus está 3% ionizado. Esta é a porcentagem de ionização. Ele quer saber a sua constante de ionização. Vamos trabalhar com isso aí. Molaridade, mols por litro, 0,02. Eu vou passar para a potência de 10 para ficar mais fácil de trabalhar. Alfa é o grau de ionização, cara. É a porcentagem sobre 100. Porcentagem sobre 100. E dá isso aqui. Substitui. KI alfa 2M sobre 1 menos alfa. Corta o menos alfa, por quê? Porque o alfa é menor ou igual a 0,1. Menor do que 10%. Corta-se quando o alfa é menor que 10%. Ou menor do que 0,1. Cortou, pôs na fórmula, faz a conta. 1,8 vezes 10 a menos 5. Muito bem. O que eu queria com isso, amiguinho, era que você soubesse o que é equilíbrio iônico. É aqui onde participam íons. Saber que a todo equilíbrio iônico corresponde uma constante de ionização que determina a força da substância ionizada. Quanto maior o KI, mais forte. Quando um ácido tem mais de um H, ioniza em etapas. Existe o grau de ionização, que é a relação de moléculas ionizadas e moléculas dissolvidas inicialmente. E a lei de Ostwald, alfa quadrado vezes M sobre 1 menos alfa. Meu amigo, foi um grande prazer falar com você e na semana que vem, se Deus quiser, a gente volta para falar sobre deslocamento de equilíbrio iônico. Não perca, estaremos aqui. Ei, tchau!